Vamos lá, pessoal, vamos começar? Já estamos com bastante gente aqui online. Eu acho que já dá para a gente começar, Arthur. Bom, boa noite, pessoal. Prazer, meu nome é Gustavo. Tá? Eu sou da área comercial aqui do Isaac. Bom, o Isaac, para quem não conhece, né, é uma empresa que endereça a questão financeira, né? Que endereça essa questão da inadimplência, fluxo de caixa, né? Mas não é o papo de hoje, né? Até no final eu vou colocar aqui para quem quiser ter mais informações sobre o Isaac, é só colocar um sim e a gente entra em contato depois. A ideia aqui hoje é a gente discutir aí com o nosso especialista, com o Arthur, sobre como ter uma política de remuneração adequada para as escolas, né? E eu estou muito feliz aqui de ter com gestores escolares, com educadores, né? Para a gente tratar de um tema que é um dos pilares de uma escola, né? A escola a gente se divide aí em administrativo, financeiro e pedagógico, né? E o pedagógico ele já é muito complexo. Só que quando a gente vai para o financeiro e para o administrativo é tão complexo quanto, né? Então a gente sempre precisa precisando aprender mais, né? Para a gente evoluir e trazer um especialista aqui para acho que faz todo sentido aí, que é um tema muito importante que envolve dinheiro, né? Envolve a parte financeira. Essa aula, pessoal, faz parte do projeto do Isaac, Universidade Isaac, onde toda semana a gente tem uma aula com conteúdo muito rico para vocês e totalmente de graça, né? Então, é muito importante, toda semana, vocês até se inscreverem para os próximos. A Manu acabou de mandar no chat ali o nosso site, que é o link, né, para se cadastrar para as próximas aulas. Bom, antes de eu passar a palavra para o Arthur, só para deixar bem claro para vocês, a gente vai se comunicar pelo chat, então fiquem à vontade, tá, de mandar perguntas no meio da aula aí do Arthur, para que no final a gente vai ter um momento de perguntas e respostas com ele, tá? Que daí é um bate-papo bem bacana aí no final. Bom, gostaria de passar agora a palavra para o Arthur Lídio, nosso especialista aí no tema. Arthur, é com você. Boa noite a todos, um prazer estar aqui com vocês. Já tive em outro encontro aqui e foi muito legal a participação, a colaboração de todos. É um segmento que a gente gosta bastante de trabalhar, que são as escolas, né? A formação dos jovens, das crianças, e que precisa todo de um suporte administrativo, né? Um suporte de gestão. Então, a gente sabe que a escola tem a esfera pedagógica, mas também ela tem que estar bem gerida na parte administrativa. E um dos pontos que a gente coloca como importantíssimo é a gestão de pessoas, né? Então, com a gestão de pessoas, tem várias esferas da motivação, do reconhecimento. Hoje a gente vai falar um pouco sobre remuneração. E eu vou projetar minha tela aqui para que vocês possam acompanhar os slides. Estamos vendo, Arthur. Deixa eu projetar a tela e eu vou iniciar. Então, o nosso tema de hoje, como ter uma política de remuneração adequada. E aí eu começo com essa frase, falando que a remuneração ela tem que ser justa para que não entre constantemente na pauta de discussão. Quando a gente aplica pesquisa de clima nas escolas, muitas vezes aparece esse tema remuneração. Ah, a remuneração aqui não é justa, tem pessoas aqui que fazem mais ou menos a mesma coisa que eu e ganham salários muito diferentes. Então, quando tem esse tipo de discussão, significa que a sua política de remuneração está precisando de ajustes. Como também, às vezes, eles falam, aqui não tem meritocracia, eu tenho um ótimo desempenho, outra pessoa não tem um desempenho tão bom, e aí a gente termina ganhando o mesmo valor. Então, normalmente, esse sentimento de injustiça a gente detecta quando a gente aplica uma pesquisa de clima. E aí a gente coloca que a política de remuneração ela vem justamente para isso, para tirar essa discussão sobre remuneração das pessoas e que as pessoas possam focar realmente no conteúdo do seu trabalho. E a remuneração ela tem que ser justa para não desmotivar a equipe. Então, um modelo de remuneração, normalmente, se ele for ruim, se ele não for adequado àquela escola, ele vai desmotivar as pessoas. Quando, na verdade, você tem que ter um modelo adequado para
para não causar esses problemas de desmotivação. Às vezes você tem essa imagem, né, que o modelo de remuneração ele vem para motivar as pessoas. De certo ponto, sim, mas se você não tiver um modelo adequado, eu queria deixar essa mensagem aqui, que a remuneração ela pode estar desmotivando as pessoas do seu colégio. E eu trouxe esse painel aqui, né, que ele mostra um pouco dos tipos de remuneração, vou falar algumas delas aqui. E aí, por favor, vão anotando as perguntas, o Gustavo vai mediando aí, na hora que vocês tiverem algumas perguntas, vocês podem interferir ou então deixar para o final, sem problema nenhum. Então, o que é remuneração? Remuneração é o conjunto de vantagens financeiras e sociais, ou seja, os benefícios também são remuneração, com os quais a organização recompensa os seus colaboradores pela contribuição nos resultados organizacionais. Essa é uma dica importante, gente. Para eu montar uma política adequada de remuneração, eu tenho que saber quais são os resultados que a minha escola deseja. Porque aí eu monto para onde você criar o teu modelo de remuneração, vai ser para onde as pessoas vão caminhar, para onde as pessoas vão correr. Então, se você coloca uma remuneração variável, um bônus atrelado a algum indicador, alguma meta, as pessoas vão correr para o atingimento daquilo. Então, esse é um primeiro passo importantíssimo, que é definir os objetivos da escola para que a política de remuneração ela seja algo que contribua para o colégio estar atingindo esses objetivos. E assim você vai ter pessoas adequadas e comprometidas com os objetivos da organização. Essa remuneração ela pode ser fixa, é uma remuneração que ela vem de um plano de cargos e salários. Qual é a vantagem do plano de cargos e salários, gente? É que ele permite eu pagar, quando eu tenho um plano desse homologado, ele permite eu pagar remunerações diferentes para pessoas com desempenho diferentes. E quando eu não tenho esse plano de cargos e salários homologado, eu tenho que pagar todo mundo que está na mesma função, no mesmo tempo de casa, eu tenho que pagar o mesmo salário fixo. Um programa de remuneração variável ele é baseado no alcance de metas. Vou colocar algumas metas aqui, por exemplo, ligadas à captação de alunos, aumento de receita ou quantidade de alunos, e eu vou dar um bônus para líderes ou então um bônus para colaboradores se essa meta for atingida. Então, já seria uma variável. Alguns colégios também têm algumas políticas de gratificações por algum papel a mais ou alguma premiação, ou algum papel a mais que algum profissional, algum colaborador exerça, né? Então, por exemplo, alguns colégios, a vantagem da gratificação é que ela pode ser algo temporário. Eu sair daquele papel, eu posso tirar a gratificação daquela pessoa. Exemplo, algumas pessoas elas colocam gratificação para coordenadores de áreas de ensino. Então, eu pego ali as áreas específicas do Enem e crio coordenadores que, na verdade, são professores, né? E aí alguns colégios colocam gratificações para esse coordenador que, temporariamente, ele está exercendo um papel de coordenação ou de facilitação de algum time de trabalho. E temos também a remuneração indireta, que muitas vezes eu vejo colégio cometendo o erro de não explicar corretamente essa remuneração indireta. Então, às vezes o profissional que está vindo trabalhar no colégio, ele ganha R$2.000, mas ele tem 2 filhos que eles, por serem filhos de professores ou filho de colaborador, eu tenho ali dois alunos que eles estão, 2 filhos de colaborador, que cada um, a mensalidade deles seria R$1.000. Ou seja, a remuneração total dele não é de R$2.000, é de 2.000 mais 1.000 mais 1.000. Ou seja, a remuneração total dele é de R$4.000, 2.000 de salário fixo e 2.000 de remuneração indireta, que é um benefício que o colégio está proporcionando. Então, na hora que você for divulgar para novos colaboradores, para atrair pessoas, a remuneração indireta também é algo que deve ser colocado na mesa no cálculo para que a pessoa opte em trabalhar com você. E aí, primeiro eu vou falar um pouco do plano de cargos, carreira e remuneração. O nome do tema hoje é política de remuneração. Mas eu só chego na remuneração se eu tiver a estrutura de cargos bem organizada. Então, por isso que o nome é PCCR, né? Eu tenho todo um planejamento de cargos para estruturar a carreira e, no final, eu conseguir avaliar qual remuneração pagar para aquele cargo. É um erro muito comum das escolas pagar a remuneração pela pessoa e não pelo cargo. Quando, na verdade, eu tenho que desenhar o que é que aquele cargo precisa, quais são as competências técnicas, os
os comportamentais, a escolaridade dele, para eu poder saber o peso daquele cargo, e aí eu definir a política de remuneração. Então, a remuneração ela não deve ser definida pela pessoa, e sim pela cadeira que aquela pessoa está ocupando. Então, se ela sai daquela cadeira no colégio e vai para outra cadeira diferente, isso pode impactar, sim, numa mudança de remuneração. Então, é outra dica importante, não definir a remuneração por pessoa, e sim pela estrutura do cargo que ela ocupa. Então, o que é o PCCR? Né? Ele é um conjunto de normas e ferramentas que orientam o desenvolvimento profissional e o reconhecimento dos colaboradores da empresa. Os benefícios que eles trazem para as organizações, uma visão de carreira, porque as pessoas começam a saber o que é que elas podem fazer para ir crescendo dentro da instituição. Ele também proporciona uma remuneração compatível com o mercado e também com a relevância do cargo. São duas análises que devem ser feitas: qual o peso daquele cargo para o colégio, como também qual quanto o mercado está pagando para aquela função. Ele também pode estimular a meritocracia. Quem tem bons, quem vai atingindo os critérios de promoção são pessoas que estão alinhadas com os objetivos da escola, então eles podem ter um reconhecimento. Lá na frente eu vou explicar isso. Se chama uma diferença básica de remuneração, que é promoção horizontal e promoção vertical. Arthur, o que é a promoção vertical? É quando eu passo para um cargo mais alto dentro da hierarquia do colégio. Arthur, o que é promoção horizontal? Horizontal, eu permaneço no mesmo cargo que eu estou, sendo que eu tenho um aumento salarial por mérito. Mais na frente eu vou detalhar um pouco mais dessa política. O PCCR também ele traz regras claras e objetivas, e ele também proporciona atração e fidelização dos talentos, porque as pessoas perguntam: Arthur, eu recebi uma proposta de tal colégio. A remuneração é parecida, os benefícios também, mas eu queria saber se aquele colégio ele tem plano de carreira. Porque se eu tiver plano de carreira, eu sei que só depende de mim o meu crescimento. Então, isso vai ser um diferencial na minha escolha. Como também é um diferencial na saída, quando as pessoas recebem proposta, ele já está ali com gatilhos, ele já está próximo de uma promoção dentro do plano de carreira dele do colégio, e aí ele pensa duas vezes antes dele receber uma proposta e sair daquela organização. Etapas desse PCCR. A gente tem que começar, como eu falei, analisando o organograma funcional dos colégios. Muitos colégios que eu chego para fazer trabalho, eles têm o organograma, mas eles têm o organograma dos setores. Aqui é a secretaria, aqui é a biblioteca, aqui é o infantil, fundamental 1, aqui é o financeiro, mas a gente não encontra o organograma por função. Por função eu tenho lá, certo, aqui é a secretaria, mas dentro da secretaria eu tenho a secretária escolar e a assistente de secretaria. Na biblioteca eu tenho a bibliotecária e o assistente de biblioteca. E aí a gente começa um projeto como esse, uma política, definindo quais são esses cargos do organograma, né? Se eu tenho supervisão pedagógica, eu tenho coordenação pedagógica, que diferenças são nesses cargos, né? Existem nesses cargos. Então, o primeiro passo é definir bem o organograma. Depois a gente entra em descrições de cargo, que é detalhar o que esse cargo precisa fazer, quais são as atribuições dele, as competências técnicas, que são os conhecimentos, os comportamentos necessários para esse cargo. Depois a gente entra em duas fases de análise, que é quanto que aquela... Existe modelos, né, de pontuação. Tem colégios que não têm um plano de cargos e salários, mas eles têm uma pesquisa salarial. Aqueles que têm um plano completo, eles têm uma metodologia que eu vou explicar aqui para vocês, onde ranqueia os cargos. Esse cargo, gerente financeiro, tem um peso de 320 pontos. O supervisor pedagógico, 630. Então, é uma metodologia onde você analisa alguns componentes do cargo e aí você sabe o peso daquele cargo para a escola. Isso é uma análise interna, mas eu também tenho que fazer análise externa. Eu tenho que pesquisar quantos dos meus concorrentes na região eles estão pagando para cargos semelhantes. Todos esses tópicos aqui eu vou detalhar nos próximos slides. Eu estou só dando uma visão geral para depois afunilar. Políticas salariais, quais são esses critérios de promoção, qual a remuneração de entrada. Um colaborador, quando entra, ele entra na faixa A, faixa B. Se eu tenho uma especialização, eu posso entrar em qual remuneração. Se eu tenho um mestrado, eu posso entrar em outro. Então, cada colégio ele vai definir sua política específica. As tabelas salariais, eles têm os níveis horizontais
de cada remuneração, e também, se você subir para níveis mais altos, ele tem qual seria a remuneração que você teria em caso de promoções verticais e horizontais, como eu expliquei anteriormente. Um plano como esse também, ele tem o enquadramento, que é o quê? Quando a gente começa esse tipo de trabalho numa empresa, a gente tem também que corrigir distorções. Então percebemos que esse salário aqui dessa pessoa, essa pessoa estava com um cargo assistente administrativo, mas na verdade ele faz um papel de auxiliar de coordenação. Como auxiliar de coordenação, a relevância do cargo dele é tanto, então ele deveria estar ganhando tanto. Então esse enquadramento é o quê? Pense numa planilha onde você tem ali o nome da pessoa, o cargo que ele está hoje, o cargo que ele deveria estar na nova estrutura, a remuneração que ele está hoje e a remuneração que ele deveria receber. É um erro bem comum também em escolas colocar todo mundo no nível de assistente como assistente administrativo, quando na verdade eu tenho papéis diferentes. Eu tenho um assistente lá no marketing, eu tenho um assistente de coordenação, eu posso ter um assistente pedagógico, eu posso ter um assistente financeiro. Então, especificar as nomenclaturas ajudam para poder a gente estruturar um modelo de remuneração adequado ao peso daquele cargo. Então, o enquadramento ele vem para corrigir, e aí no final a gente calcula, né? Quanto custa para corrigir todas as distorções que foram encontradas aqui nesse colégio? E aí é montado um plano onde ele, aos poucos, o colégio vai corrigindo, fazendo essas adequações, onde ele resolve os problemas de insatisfação que existem, e aí, como eu disse, tira essa pauta de remuneração como um assunto corriqueiro que é discutido nos corredores. E aí, no final, se divulga esse plano com todas as regras para que todo mundo tenha conhecimento e saiba os critérios de promoção, as regras de remuneração, assim por diante. O organograma nada mais é do que a representação gráfica dos cargos que existem. Eu já meio que expliquei para vocês, mas é importante vocês terem esse organograma por função da escola de vocês. Aqui um exemplo de carreira. Aqui é bom esse slide, porque ele explica para vocês o exemplo de promoções verticais, né? Aqui é uma linha de carreira dentro do setor financeiro. Arthur, eu preciso criar todas essas funções têm que ter ocupantes? Não, mas você pode deixar a estrutura pronta para, à medida que os seus colaboradores forem crescendo, eu já tenho remuneração definida, quais são as responsabilidades daquele cargo. Então, por mais que no meu setor eu só tenha coordenador financeiro e assistentes financeiros, eu posso deixar o cargo de analista pronto para que, se um dia eu precisar, eu já sei qual é a remuneração, eu já tenho as atribuições definidas e assim por diante. Então, esse é um exemplo de carreira definida, né? Eu tenho ali o auxiliar financeiro, ele pode crescer numa promoção vertical para assistente financeiro, analista financeiro 1, 2, 3, ou alguns colégios chamam júnior, pleno e sênior, coordenador financeiro, gerente financeiro, diretor financeiro, assim por diante. Como também existem essas trilhas de carreira também no pedagógico, né? A gente sabe que eu posso ter um estagiário pedagógico, e depois ele vira um auxiliar de sala, depois ele vira um professor, depois de professor ele pode virar um supervisor pedagógico, depois um supervisor pedagógico geral, e aí eu tenho essas trilhas de carreira também que podem ser montadas também no nível pedagógico. Descrições de cargo. Essa é a principal ferramenta de gestão de pessoas de qualquer organização, seja um colégio ou qualquer organização. Não dá para eu fazer gestão de pessoas numa escola sem eu ter descrição de cargo. Por quê? Porque com ela eu faço o recrutamento e seleção, abrir uma vaga de secretário escolar. Lá já tem os requisitos do perfil da vaga, já tem as competências que vai ser procurado, e você consegue fazer um batimento entre o candidato e o cargo que eu estou procurando. Serve também para integração. Na hora que entrar um novato, você já treina a pessoa em cima da decisão de cargo. Então, você já diz para ela as suas expectativas. Essa é a decisão do cargo que você está entrando. Como também eu já posso dizer também dos próximos cargos, se a pessoa quiser crescer dentro da organização. Dá para fazer avaliações também de desempenho. Eu posso pegar essas competências técnicas e comportamentais, fazer uma avaliação e ver o quanto que a pessoa está encaixando na função. Essa pessoa encaixa 62% na função, 75% na função. E, a partir daí, a gente enxerga os pontos positivos, os pontos de melhoria dela, monta planos de desenvolvimento individual e aí vai trabalhando o desenvolvimento dessas pessoas, né?
elas vão receber o quanto que elas estão encaixando no perfil do cargo e não estão encaixando e recebendo feedback. Desligamento também, né? Às vezes o desligamento na escola, ele é feito como algo pessoal, mas quando eu tenho descrição de cargo, eu levo para o objetivo. Ó, quando você entrou aqui, a gente apresentou essa descrição de cargo, você recebeu 2, 3 feedbacks do que era importante ser executado dentro do seu cargo e dentro das atribuições, das 15 atribuições do seu cargo, você só está conseguindo executar bem 5. Então, por isso que a gente está fazendo esse desligamento. Ele deixa mais objetivo a questão até do desligamento. E nele tem o quê? O nível hierárquico, a formação e escolaridade necessária para o cargo, as competências técnicas, comportamentais e organizacionais, que são os valores da escola, indicadores também, se aquele cargo tiver indicadores, atribuições e responsabilidades do cargo, e aí vai. Então, aqui mostrando um pouco da estrutura, né? Eu tenho aqui as atribuições do cargo, competências técnicas, que são os conhecimentos, os comportamentos específicos daquela função, e aqui os valores daquele colégio. Tenho aqui o requisito para ser júnior, pleno e sênior, e aí vai, quem é o superior imediato dele, e aqui a CBO também, né, que é a Classificação Brasileira de Ocupação. Cada cargo dentro do Ministério, ele tem que estar vinculado a um cargo do Ministério do Trabalho, né, que para que numa fiscalização o Ministério do Trabalho entenda qual é aquela função que você alocou à pessoa. Lembrando, o nome do cargo, você pode até escolher um diferente, mas você tem que dizer qual é o CBO que você está classificando aquele cargo. Justiça salarial. A gente tem 2 tipos de analisar se existe justiça salarial ou não dentro de uma escola. Primeiro, se tem equilíbrio interno, diz respeito à correta avaliação dos cargos. Esse cargo aqui, essa cadeira aqui é mais pesada do que essa outra cadeira. Não desmerecendo, mas assim, dando um exemplo, um auxiliar de serviços gerais tem um peso na escola e um supervisor pedagógico tem outro peso para uma escola. Assim como no escritório de advocacia, o advogado tem um peso maior do que, sei lá, uma pessoa de RH. Então, o cargo ele é dimensionado e é visto quais são os cargos mais pesados, de forma que eu tenho um ranking de peso ali dos cargos daquela escola, né? Então, isso a gente chama de equilíbrio interno. E o equilíbrio externo é você fazer uma pesquisa salarial e se comparar como está essa remuneração perante o mercado. Vamos explicar aqui pesquisa salarial. Ela é um estudo do comportamento salarial praticado pelo aquele setor. Então, vou fazer uma pesquisa nas escolas da minha cidade. Eu estou em Guarulhos, vamos pesquisar quantas escolas de Guarulhos, do mesmo porte que eu, elas estão pagando. E aí, normalmente é feita essa pesquisa e você tem ali um raio-x de como funciona. E é através delas que a gente sabe como é que o mercado está praticando os salários. Ela é uma parte importantíssima dentro de um cargo de salários, né? Porque ela diz ali como é que o mercado está pagando, né? E a periodicidade é interessante que ela seja feita ali no mínimo anual. Dá um exemplo aqui para vocês, tá? Do que pode vir aí de uma pesquisa salarial. Aqui, dados meramente fictícios, tá, pessoal? Então, essa pesquisa que foi feita, o meu analista de marketing dessa escola, eu estou pagando 2.184. A mediana da pesquisa, eu pesquisei 20 escolas, das 20 escolas, 15, a frequência, 15 escolas tinham esse cargo. A mediana, o que é mediana, gente? Em cargos salários, a gente não trabalha com média, a média distorce muito, a gente trabalha com mediana, com posicionamentos de salários. Então, o que é a mediana? Mediana é eu pagar no meio. Eu quero pagar no meio daquele mercado, então você paga 2.593, que é o ponto do meio. O maior salário que está sendo praticado dessas 15 empresas é 2.889, o menor salário 2.184. Já estou sabendo aqui que pode ser eu ou outra empresa, né? Mas eu estou na faixa do menor salário das 15 empresas, ou seja, eu estou correndo um risco alto de perder esse meu analista de marketing. Primeiro quartil. O que é primeiro quartil, Arthur? É uma remuneração onde 75% das empresas pagam mais que eu e eu pago acima de 25% das empresas, se eu escolher pagar esse salário. E o que é o terceiro quartil, Arthur? Se eu escolher pagar terceiro quartil, só 25% das empresas vão pagar mais que eu. E eu pago acima de 75% das empresas. Ou seja, Arthur, tem algum cargo estratégico que eu não posso nem sonhar em perder. Esse meu coordenador pedagógico aqui, se eu perder ele, vai demorar 4 meses para achar outro. Então, eu já recomendo que você pague terceiro quartil, porque aí você dificilmente vai perder essa pessoa por salário. Como também
Arthur, e primeiro quartil? Pode ser que você pague primeiro quartil para alguém. Se for um cargo de fácil reposição, então, normalmente se paga para cargos que eu perdi a pessoa agora, com uma semana eu consigo contratar outra pessoa dentro daquele mesmo cargo. E mediana, os demais cargos. Normalmente, se a pessoa está ganhando menos que mediana, ela está suscetível à saída do teu colégio por conta de salário. Essa última coluna aqui é basicamente dividir quanto a sua empresa paga pela mediana. E aí diz aqui, por exemplo, o coordenador financeiro, você está pagando 82% da mediana. Ou seja, você teria que ir ajustando aos poucos essa remuneração do coordenador financeiro em 18%, né? Aos poucos, ano a ano, você vai corrigindo essa distorção para que esse cargo não fique deficitário, né? Então, como é que se faz uma pesquisa salarial? Escolhe os cargos que vão ser pesquisados, escolhe as empresas, prepara um manual, coleta os dados, analisa os dados e manda o relatório para as empresas que participaram. Normalmente, ou você contrata uma consultoria, ou então a tua área de recursos humanos ela vai coletar essas informações com outros RHs. Então, normalmente, é mais fácil conseguir quando você tem uma empresa externa, né? Uma consultoria entrando em contato e dando relatório gratuitamente, né? Alguém patrocinou aquela pesquisa e as empresas que responderam à pesquisa, elas receberam o relatório gratuitamente. Mas também é uma prática o RH, usando o relacionamento que ele tem com outras escolas, tentar pegar essas informações, né? Como também se pega essas informações com ex-colaboradores, né? Também com pessoas que estão participando de seleções, então, normalmente o RH também pergunta quanto ela ganhava nessas outras empresas. E aqui vamos para a análise interna, né, que é a pontuação dos cargos. Então, lembra que eu falei, gente, que a gente tem que saber o peso da cadeira que a gente está citando, né? Então, a metodologia que a gente utiliza aqui é o quê? São 8 critérios para se avaliar o peso de um cargo. Eu tenho aqui o pilar de conhecimento. Quanto mais conhecimento for necessário para esse cargo, mais peso ele vai ter. Quanto mais complexo esse cargo for, mais peso ele vai ter. Quanto mais responsabilidades ele tiver, também mais pesado vai ser esse cargo. Então, aqui dentro do conhecimento, a gente tem quanto mais conhecimento prático ou teórico ele precisar, mais pontos ele vai ter. Se ele não lidera ninguém, ele tem menos pontos, que é a habilidade gerencial. Se ele lidera 2, 3 setores, ele vai ter mais pontos. Habilidade humana. Se ele é um digitador e trabalha sozinho, ele tem menos peso do que uma pessoa que trabalha se relacionando com pais e alunos, que vai ter um peso maior. Autonomia para solucionar problema. Um cargo onde ele só identifica um problema e passa para alguém resolver, ele tem menos pontos do que um cargo que ele tem que tomar decisões, que ele tem autonomia para solucionar o problema. Então, é comum ter cargos onde a pessoa só identifica o problema, mas quem resolve é outro. Então, esse que resolve problemas, soluciona problemas, ele tem um peso maior. Tipo de raciocínio. Dentro de uma escola, tem cargos que trabalham com atividades mais repetitivas. Isso é uma complexidade baixa, menos pontos. Como também tem cargos que têm uma complexidade alta. Eu tenho que montar planos de aula, desenvolver estratégia de captação de alunos, isso é um peso maior, é um tipo de raciocínio mais complexo. Ele vai ter mais pontos. Autonomia decisória. Qual o nível hierárquico desse cargo, né? Se ele está um nível de execução, de supervisão, de coordenação, de direção. Responsabilidade por valores. Se esse cargo cometer um erro, quanto que ele impacta nas receitas e nas despesas do colégio? Se ele impactar muito, vai ter mais peso. Se ele impactar pouco, menos peso. E aí temos a contribuição também. Contribuição, ele está avaliando se aquele cargo é de uma área fim ou se ele é de uma área de apoio. Exemplo, em um colégio, financeiro, RH, administrativo, tudo são áreas de apoio. Ou seja, nessa tabela aqui, ele vai ter menos pontos do que alguém que está na área fim, como um supervisor pedagógico, um professor e assim por diante. Quanto mais ele for da área fim, mais pontos ele tem. E aí, a gente vai avaliando os cargos e vendo, né? Por exemplo, aqui, e vai classificando em letras. Esse cargo, ele é um cargo que ele precisa de um conhecimento de um curso superior, letra E nele. Já na habilidade gerencial, que é a tabela 2, ele não lidera ninguém, então ele é 1.
Então, já tem as letras lá. E1. Na habilidade humana, esse cargo aqui é um professor, então ele é imprescindível alto grau de habilidade de compreender, influenciar e motivar pessoas. Então, ele já é um C nessa tabela. De forma que a gente tem essas tabelas onde ele vai dizendo ali a pontuação de cada cargo, né? Então, nesse exemplo que a gente fez, ele deu E1C. Então, E1C, explicando rapidamente aqui, né? Ele daria 279 pontos no primeiro pilar. E assim a gente vai fazendo. Tá? Só estou dando um exemplo aqui para vocês de uma metodologia de pontuação de cargos. Mas caso vocês pesquisem na internet, existem outras metodologias também de classificação de cargos. Eu só estou dando um alerta aqui para vocês que é importante vocês terem a separação e calcular qual é o peso daquele cargo para o colégio. Quanto mais peso ele tiver, maior remuneração ele deve ter. Aí já deu o exemplo. Então, essa pontuação, gente, ela permite para a gente fazer análise, tá? Então, na hora que eu coloco aqui qual a remuneração que eu estou pagando para esse cargo, por exemplo, esse pontinho aqui, ó, ele ganha em torno de R$ 5.000. E ele tem em torno aqui de uns 550 pontos. Na hora que eu jogo todas essas informações aqui no Excel, ele calcula o que? A linha de tendência. E aí ele me diz o quê? Todos que estão abaixo dessa linha aqui, significa que eles estão com um sentimento de injustiça. Por quê? Porque ele é um cargo de muitos pontos que está ganhando abaixo da linha de justiça da empresa. Já esses cargos que estão acima aqui da linha, desse lado esquerdo, eles estão o quê? Eles estão super valorizados. Eles têm pouco peso de pontuação e ganham muito. Ou seja, eles poderiam estar aqui em cima da linha. E na hora que você clica aqui com o botão direito no Excel, você coloca aqui a equação da linha, né? Essa equação é bem legal porque ela transforma pontos em salário. Então, aqui, se eu substituir o X aqui por 600, ele vai me dizer aqui que esse cargo deveria estar ganhando em torno de R$ 5.700. Então, na hora que eu tenho esse tipo de análise de pontuação, eu já tenho essa equação que ela me diz aqui. Na hora que surgir um cargo novo, fiz a decisão de cargo, pontuei ele, essa equação já me sugere qual salário que eu deveria estar praticando para aquele cargo, para ele ficar em cima da linha. Em cima da linha significa o quê? Justiça salarial. E aí vem a fase do enquadramento, onde é aquela planilha, né, que eu falei, onde tem ali ó, o nome da pessoa, o cargo atual, dentro daquele exemplo que eu dei, né? Ele está hoje num cargo de assistente administrativo, com um salário de R$ 1.500. O cargo que ele deveria estar seria auxiliar de coordenação. Pela pontuação, o salário justo para ficar ali em cima da linha seria R$ 2.000 e o mercado está pagando R$ 2.500. E aí a gente vai analisar, né? Qual desses dois, se eu vou corrigir primeiro uma distorção interna e depois uma externa, e aí vem a recomendação e a gente calcula aqui quanto seria o impacto geral, né, de corrigir todos os cargos. Então, esse enquadramento é o quê? É uma planilha que, se você for executando ela, você vai corrigindo essas distorções salariais que existem. Temos aí a tabela salarial também, né? Onde, já vou direto aqui para um exemplo de tabela, né? A tabela, ela tem faixas horizontais, né? Onde eu tenho o quê? Deixa eu dar um exemplo logo aqui de... Pronto, daqui é um exemplo de uma escola, tá? Essa é uma tabela salarial que a gente criou para uma escola, tá? Ela não está preenchida, mas aqui seria aqui o valor de hora-aula do professor. Então, esse professor, eu tenho aqui o nível funcional que ele entra se ele for nível 1. E aí eu posso criar os critérios, né? Ó, esse professor aqui, se ele é só formado, ele entra como professor nível 1. Se ele tem especialização, ele entra como professor nível 2. Se ele tem mestrado, ele entra como professor nível 3. E ele está trabalhando no infantil, então, pronto, aqui. Ele tem mestrado e está trabalhando no infantil, então ele entra aqui nessa faixa de remuneração, com essa hora-aula. À medida que ele vai tendo um bom desempenho, ele pode ir tendo aumentos no valor da hora-aula dele, porque ele está cada vez melhor, ele está melhorando na escola de vocês. Como também eu posso ter uma hora-aula aqui diferente para um professor, que ele é da terceira série do médio, né?
também seria a mesma lógica aqui. Ele é fundamental 2, é formado, especialização e mestrado. Ele vai definir onde ele vai começar na tabela salarial e à medida que ele vai indo bem numa avaliação de desempenho, ele pode estar evoluindo. Arthur, o que pode ser esses critérios de promoção horizontal? Lembra da promoção horizontal? Ele continua na mesma função, mas ele vai sendo reconhecido no bolso, né, no salário. Já se ele receber uma qualificação maior, ele vai subindo na vertical. Para ele crescer na horizontal, o que é que normalmente as escolas usam? Como é que está a avaliação dele dos alunos? Como é que os alunos avaliam? Que nota média os alunos dão para ele? Como é que está a pontualidade dele nas entregas dos relatórios que ele tem que apresentar para a escola? Quanto tempo de casa ele tem? Então, são vários critérios que a escola pode ir adotando para definir o que são esses critérios de promoção horizontal aqui também. Eu já meio que expliquei. Isso tudo que eu falei, gente, foi sobre remuneração fixa. Mas também uma boa prática das escolas, ainda tenho aí mais uns 5 minutos, vou falar para vocês nesses últimos 5 minutos, sobre remuneração variável. É uma boa prática também das escolas elas implantarem também programas de bônus. E eu vou explicar para vocês aqui como funciona esse programa de participação nos resultados, que já entra naquele outro modelo, não é remuneração fixa. Fixa eu estava falando nos últimos slides, agora eu vou falar de remuneração variável. Então, existe uma lei, que é a Lei 10.101, que ela coloca que ela tem uma série de incentivos para quem implantar participação nos resultados. Então, o que é a participação nos resultados? Hoje é um benefício mais valorizado, principalmente por cargos de liderança. Quando eles entram numa escola, eles perguntam, qual é a remuneração variável que eu posso ter? Qual a bonificação que eu posso ter aqui mediante resultados? Então, ele troca o quê? Empenho das pessoas por recompensa. Como eu falei, existe... A Constituição, ela coloca que a PLR, né, o PPR, tem uma lei específica, né, que eu falei aqui nessa lei 10.101, se vocês pesquisarem, não é difícil de atender os requisitos dessa legislação, mas você tem uma série de incentivos para você implantar esse programa de bônus, né, uma participação nos resultados. Um deles é que é uma remuneração que ela não incide em cargos. Ela não é uma remuneração que incide em cargos trabalhistas. Só aí já alivia muito a folha. Então, tem alguns colégios que eles adotam a seguinte política. Eu vou pagar um pouco abaixo da mediana no fixo, mas com o bônus que eu tenho, eu viro o terceiro quartil. Por quê? Porque como é uma remuneração que não incide em cargos, eu consigo pagar uma remuneração maior variável. Então, eu tenho aqui, primeiro que a Constituição coloca que a PPR, a PLR é uma obrigação das empresas, mas não colocou nenhuma penalidade para as empresas que não têm PLR, né, que não têm PPR. Mas, se os colaboradores da tua escola fizerem uma greve ou reivindicarem um PPR, é um motivo justo, porque está escrito na Constituição que é um direito deles ter. Mas como lá não tem escrito nenhuma penalidade, algumas empresas não utilizam. É uma remuneração isenta de encargos trabalhistas, não incide FGTS, nem INSS. Se o teu colégio ele for lucro real, ainda tem mais uma vantagem, porque ele incide como despesa operacional, que diminui o lucro, você paga menos imposto. É um acordo entre empresa e empregados, e tem duas maneiras de formalizar. Você pode fazer uma comissão interna paritária e convidar um representante do sindicato para poder participar dessa reunião. Arthur, o representante do sindicato faltou. Registre em ata, está homologado do mesmo jeito. Tem que ser só mandado para o sindicato para poder arquivar aquela sistemática de bônus que vocês definiram. Convenção, ou então através de convenção e acordo coletivo, que é algo que é mais demorado, né? Às vezes o sindicato ele é mais complicado. Então, dentro dos colégios que a gente trabalha, eles preferem fazer uma homologação interna mesmo, que é a primeira opção. Tudo isso que eu estou explicando aqui, gente, ela está escrito lá na Lei 10.101. Vocês podem pesquisar aí, dar um Google aí, vocês veem todos os detalhes dessa legislação. Ele é um instrumento de acordo celebrado, será arquivado na entidade sindical, né? Mandar para arquivar. Não se aplicam metas referentes à saúde e segurança do trabalho, não pode ter metas de saúde e segurança do trabalho, porque a legislação entende que é uma obrigação do colégio proporcionar segurança e saúde do trabalho. Não pode ter nenhum fixo garantido, ele tem que ser totalmente variável, pode dar zero ou pode dar muito. Ele pode ser denominado PLR ou PPR. Se eu incluo o indicador lucro,
ele é um PLR. Se eu não tenho indicador lucro, ele é um PPR, né? Que é o Programa de Participação em Resultados. Lá no E-Social, eu lanço ele como remuneração por legislação específica, já tem esse campo lá. Convenções e acordos coletivos estão abaixo da lei, né? Ou seja, ele é uma remuneração válida. Aprendiz é um empregado, ou seja, ele tem que participar da PLR, né? Avaliações subjetivas não podem ser utilizadas. Arthur, aplica uma avaliação aqui de notas. Não pode entrar. Ele tem que ser uma remuneração 100% baseada em indicadores. E um dos requisitos é que todos os colaboradores participem. Então, ele tem essa questão, né? E você pode adotar múltiplos salariais diferentes. Quem é do nível de auxiliar pode concorrer a meio salário, quem é assistente a 1 salário, quem é analista 2 salários, assim por diante. Mas um dos requisitos que a lei coloca, se você quiser adotar a PLR, é que todos possam participar desse programa, né? Inclusive os aprendizes. Ele tem alguns pilares, que é o foco, eu posso ter indicadores do colégio como um todo, de alguma equipe, setor, ou então indicadores individuais. Os critérios têm que ser claros para todo mundo. Ele vai estimular a meritocracia. Setores que forem melhores, eles vão ganhar um bônus maior do que setores que não tiverem desempenho tão bom. E ele tem que ter viabilidade técnica e econômica. O que é a viabilidade técnica? Tem indicadores que são possíveis de ser medidos. E econômica? Tem que ter uma simulação para ver se 100% das metas forem batidas, esse valor aqui que a gente simulou, ele pode ser pago? É possível de ser pago? Cabe no orçamento do colégio? E o legal desse tipo de programa é que ele é totalmente autossustentável. Porque não sou eu que defino as metas, então eu não vou colocar metas normais, eu vou colocar metas desafiadoras. Se o meu colégio ele cresce o número de alunos 5% ao ano, a minha meta de captação de alunos não pode ser 5%, porque 5% eu já sei fazer. Então, a minha meta tem que ser de 10%. Ou seja, do ganho que o colégio vai ter com esse programa de metas, um pedaço fica para o colégio e um pedaço eu distribuo para os colaboradores. Esse é o princípio do PPR. Ele melhora o desempenho da empresa e dos colaboradores, contribui para a atração e retenção de talentos, e ele cria uma cultura de resultados e meritocracia. Etapas do projeto. Esses slides, normalmente, quando a gente vai fazer em algum colégio, a gente treina eles nesses slides que eu estou explicando para vocês, cria um comitê, define quais são os indicadores que o colégio já tem hoje e que indicadores poderiam entrar para o PPR, né? Define aqui. Define pesos também para esses indicadores. Um indicador pode ser mais importante que o outro. Eu posso dar peso de 30% para esse, 20% para esse outro, 10% para esse outro. Eu coloco metas, faço a simulação, se 100% das metas forem atingidas, quanto eu vou ter que pagar e quanto eu ganhei, para ver se está compensando. Defino as políticas e divulgo para todo mundo esse programa de bônus. Exemplo de peso de indicadores. Eu posso ter indicadores globais, que é do colégio como um todo. Eu posso ter indicadores por setor e posso ter indicadores individuais. Normalmente, o que é que eu recomendo? O peso dos indicadores globais ser maior do que os individuais, do que os setoriais e que sejam maiores que os individuais também, né? Por quê? Então, vamos supor aqui, na hora que eu mostro esse gráfico aqui para os colaboradores, eles entendem. O colégio é mais importante do que o meu setor e o meu setor é mais importante do que eu sozinho. Então, eu dou um recado aqui. Vamos supor que ele está concorrendo a um 14º salário. Metade do 14º dele vem se o colégio está indo bem. 30% vem se o setor dele está indo bem e 20% vem se ele está fazendo os indicadores individuais dele. Eu posso ter gatilhos também, né? Onde, se não atingir o patamar mínimo, 0 bônus para todo mundo. Não atingir aquele patamar de lucratividade, ou aquele patamar de alunos, ou aquele patamar de receita, zerou para todo mundo. Então, eu posso ter aqui metas. Esse colégio aqui, ele botou que ele quer ter uma meta de nota de Enem 700. Mas ele colocou que a partir de 90% da meta, eu começo a pagar um bônus para a equipe. Então, eles fizeram 658 de média na nota. Então, ele pagou aqui 94% do indicador, que é 658 dividido por 100 dá 94. De faturamento, eles queriam crescer 20%. A partir de 18, eu começo a pagar esse indicador. E eles cresceram 22, ou seja, ganharam o indicador. Quantidade de alunos, eles colocaram uma meta de 800 alunos, a partir de 720 eles começavam a pagar o bônus.
Ah, Arthur, fez 710, faltou só 10 alunos. Infelizmente, zerou. Esse indicador aqui foi zerado. E se eu tivesse colocado ele como gatilho, ele poderia zerar o bônus completo. Então, esses indicadores que são gatilhos, eles são determinantes para se definir a autossustentabilidade do programa. Ou seja, nesse colégio aqui, né, dos 64, do 14º, que a pessoa poderia estar concorrendo, ela ganhou 650. Então, se o salário dela era de R$1.000, ela ganhou R$650 de bônus. E aí eu posso ter painéis de metas, né, onde coloquem ali metas. Eu tenho aqui 3 indicadores globais, 3 setoriais, 3 individuais, distribuo 100% dos pesos entre eles, para que a gente saiba quais são os mais importantes. Baseline é o histórico do indicador, aqui meta é o alvo deles, né? A performance é o que é que eles fizeram, e aqui quantos de múltiplo salarial eles fizeram. Aqui eu vou analisando quantos indicadores eles bateram. No final, esse colaborador aqui, ele fez 85% dos indicadores, ou seja, ele ganhou, estava concorrendo a 2 salários, ele fez 1,7. Então, ele vai ganhar ali 1,7 de remuneração a mais desse modelo. E aí, para encerrar, a gente encerra com essa frase do Jack Welch, né? Você não pode premiar as pessoas apenas com troféus. É necessário recompensá-las na alma e também na carteira. E aqui eu deixo os meus contatos para que, se alguém quiser tirar alguma dúvida, esse número aqui é meu WhatsApp, tá? Então, também fique à vontade para tirar alguma dúvida ou marcar alguma reunião para ver como é que a gente pode implantar isso, ajudar vocês a implantarem na organização de vocês. Estamos à disposição. Legal, Arthur, muito obrigado. Foi uma aula espetacular aí, muitos aprendizados, né? É o que a gente sempre fala, a escola ela nasceu para educar, né? Para entregar o pedagógico, né? Mas tem outros pilares que a gente precisa sempre nos especializar, né? E esse é um deles, muito, muito importante. Bom, pessoal, vamos fazer o seguinte, veio várias perguntas aqui no particular para mim. Posso começar, Arthur? Até para a gente cumprir o nosso horário das 19 horas. Perfeito. Tá vindo algumas mensagens aqui. Excelente, muito aprendizado sobre gestão de pessoas hoje. Legal, da Beatriz. Raimundo, o Antônio perguntou, vai ter lista de presença? Olá, Antônio, é por conta do certificado, enviaremos por e-mail. A Manu já está respondendo. Legal, não veio mais nenhuma pergunta aqui, né, no nosso chat. Eu vou com as perguntas que eu recebi aqui. Pode ser, Arthur? Tranquilo, Gustavo. Manda aí. Então, vamos lá. Como homologar um modelo de remuneração? Primeira pergunta. Tá. Eu expliquei 2 modelos aqui. Eu expliquei o plano de cargos, carreira e remuneração. Expliquei um PPR. Como homologar o PCCR, né, que é o da remuneração fixa? Desde a reforma da legislação trabalhista, ele permitiu que as empresas homologassem o PCCR internamente. Antes, você tinha que levar lá no Ministério do Trabalho, até aqui, ó, eu criei um PCCR, e eu estou aqui para homologar. E aí o Ministério do Trabalho ele ia lá e dizia se estava de acordo ou não. Hoje não. Depois da reforma trabalhista, a homologação é interna. Então, como a gente faz nas empresas, nos colégios também, né? É feito uma comissão interna onde se apresenta esse plano para os colaboradores, é feita uma eleição, né? Quem são os colaboradores que querem se candidatar para participar dessa reunião de homologação. Eles votam e aí os 5 mais votados você chama para uma reunião como essa, apresenta os critérios, registra em ata, eles assinam dizendo se eles concordaram com aquelas regras, né? Eles têm representatividade porque eles foram eleitos pelos outros colaboradores e pronto, o teu PCCR está homologado. A homologação é totalmente interna. Se você chegar no Ministério do Trabalho, já teve cliente nosso que chegou, está aqui, ó, o PCCR para homologar aqui no Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho diz assim, não homologo mais, você homologa interno. E já o PPR é aquelas 2 maneiras, né, que é a remuneração variável, né? Ela tem 2 maneiras de homologar para você ter os benefícios da legislação que eu falei. Uma é uma comissão paritária, que você pega 5 pessoas que você indica, e outra, 4 pessoas também eleitas pelos colaboradores. E aí você convida uma pessoa do sindicato. Sindicato, ó, vai ter uma reunião aqui no dia 30 de maio para se homologar um programa de bônus aqui para os colaboradores. Venha participar.
Pessoa do sindicato faltou, não tem problema nenhum, tá? Aquelas pessoas ali que participaram da reunião, elas assinam também a ata, você registra aquilo e só entrega para o sindicato para arquivar o programa de bonificação. Eles não podem se recusar a arquivar o programa lá. Então, esse é o passo a passo que aquela lei 10.101 coloca lá na legislação. Perfeito. Vamos lá. O Leonardo de Curitiba mandou uma pergunta que bem interessante. Se na minha escola não temos indicadores, por onde começar um modelo de remuneração variável? Vocês vão ter que começar primeiro pelos objetivos. O que é que a minha escola pretende? Quais são os problemas que a minha escola tem hoje? Se a sua escola está com problemas financeiros, então ela teria que criar indicadores mais financeiros, ligados à lucratividade, receita, faturamento. Se a minha escola está com problemas pedagógicos, aí ela tem que escolher indicadores pedagógicos, né? Nota média no Enem, como aquele que a gente colocou, né? Nota média dos alunos. Então, você pode pensar em outros indicadores aí para avaliar a qualidade pedagógica, né? Então, a sugestão que eu dou é essa: entenda os problemas que a sua escola vive hoje e o que é que seriam os objetivos desejados. E aí você começa criando indicadores, começa pelos globais também. Se a tua escola não tem indicador nenhum, não adianta querer criar indicador para cada setor. Primeiro começa criando os globais, que são os indicadores que interferem na escola como um todo. Aí depois você vai avançando e melhorando cada vez mais o teu programa de metas. Legal. Vamos para a última pergunta aqui que eu recebi da Paula de São Paulo, tá? Com qual frequência devo fazer uma pesquisa salarial? Hoje o mercado ele está bem aquecido, né? Então a gente viu que tem a pandemia, que às vezes ela interfere muito, né? Uma pandemia como a gente viu aí, né? Interferiu nas remunerações, e os professores principalmente são muito disputados. Às vezes o professor aí dá aula em mais de um colégio, né? Ele dá aula no teu concorrente, o professor, né? Então a periodicidade hoje em dia está sendo no mínimo anual. No mínimo as escolas têm, uma vez por ano, elas têm que tentar fazer esse levantamento de quantos concorrentes estão pagando para ver se você perdeu ou se você ganhou competitividade e remuneração naquele ano. Perfeito. Bom, acho que dá tempo para uma última pergunta que surgiu aqui. Qual setor deve fazer a gestão da remuneração? Ótimo. Normalmente, a parte de indicador, quando é uma escola maior, ela tem um setor de controladoria, que ela acompanha os indicadores. Mas quando é uma escola menor, o próprio área de RH, ela faz o acompanhamento desses indicadores, desses modelos de remuneração. Então, o RH ele é o guardião do plano, tanto do plano de bônus como do plano de cargos, carreira e remuneração. Qualquer explicação que os colaboradores precisem ter, tirar alguma dúvida, é o RH que ele tem que saber tirar essas dúvidas de remuneração. Então, a resposta é a área de recursos humanos. Às vezes, eles têm uma ajuda da área de controladoria quando é um colégio maior. Perfeito, Arthur. Bom, pessoal, para a gente cumprir o nosso horário, vamos finalizar, então, aqui a nossa aula de hoje. Foi um privilégio poder dividir esse momento com vocês. Eu vou lançar aqui uma enquete, só sim ou não, para ver se vocês querem conhecer mais sobre o Isaac ou não. E daí a gente entra em contato com vocês. Apareceu já aí na tela, tá? E não para por aqui, tá? O nosso site, para vocês se cadastrarem para as próximas aulas, está ali no nosso chat. A Manu já enviou. Eu vou enviar novamente. Manu, você consegue enviar novamente para ficar ali embaixo? Já se cadastrem para as próximas aulas. Eu estou percebendo aqui que muitos que entram já estão entrando em todas. Então, é legal que realmente toda semana é uma aula nova, é uma aula que faz sentido para quem é mantenedor, de fato, aprender e se aprimorar, quando você já sabe, aprimorar o conhecimento e colocar em prática, né? Agradeço, Arthur, muito obrigado pela disponibilidade, pelo tempo, pela troca de informação aqui com a gente. Agradeço muito, obrigado a todos que participaram e até a próxima aula Isaac, Universidade Isaac. Então, pessoal, abraço, boa noite.